Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este primeiro trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema As Obras da Carne e o Fruto do Espírito. Como o crente pode vencer a verdadeira batalha espiritual travada diariamente. Neste trimestre nós temos como comentarista o pastor Osiel Gomes, que é de São Luís, pastor presidente ali em Tirirical. Hoje estaremos estudando a lição de número 8, que tem como título A Bondade que Confere Vida. Então nós vamos ver aí a bondade de Deus que é manifesta em nós através do Espírito Santo. Sempre lembrando isso. Essa bondade não é nossa. Nenhuma das qualidades do fruto do Espírito, elas são manifestas por causa de nós ou por nossa própria capacidade. Nada disso é nosso. Isso vem de Deus para nós. Lembre-se disso. Mas existem muitas pessoas boas, existem muitas pessoas alegres, existem muitas pessoas longânimas, existem muitas pessoas mansas. Sim, mas não é dessa qualidade que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma qualidade do fruto do Espírito que é manifesta em nossa vida pela graça de Deus. Não é mérito nosso. Nós não estamos falando de coisas humanas. Aqui nós estamos falando de qualidades do fruto do Espírito, letra maiúscula, do Espírito Santo. Então não confunda isso. É uma manifestação do Espírito Santo em nossa vida. É Ele que faz a transformação, é Ele que faz a mudança, é Ele que faz o aperfeiçoamento. O grande problema das pessoas é achar que pelos seus próprios méritos que ela conseguiu ser alguma coisa, fazer alguma coisa. Esse é o grande problema. Existe hoje uma teologia chamada teologia do merecimento. Isso afasta as pessoas de Deus. Deus opera pela sua graça. É sem nenhum merecimento nosso. Então cuidado com isso. Não vá pensar que você merece, que você que é bom, você que é tal, nada disso. Isso vem de Deus. Quando chamavam Jesus de bom, ele dizia, bom só tem um, que é Deus. Olha só. Quando os discípulos perguntaram para Jesus, quem pode ser salvo? Então, e Jesus disse o quê? Isto é impossível aos homens. Veja só. Quem pode ser bom? Isto é impossível aos homens. Quem pode ser benigno? Isso é impossível aos homens. Esse tipo de benignidade, esse tipo de bondade, essas qualidades do fruto do Espírito que nós estamos falando, não são as mesmas que a gente olha e vê nas pessoas. Isso é uma coisa vinda de Deus que nós estamos falando nesse trimestre. Então tome cuidado com isso. É impossível aos homens produzirem essas coisas. Mas Jesus diz para Deus tudo é possível. Então Deus é que vai manifestar isso em nós. Lembrando sempre, as qualidades aí é do fruto do Espírito Santo. E nós vamos ver que no Antigo Testamento Deus manifestava a sua bondade pela lei. Veja bem, muitas vezes essa lei trazia o quê? Condenação. Já no Novo Testamento, Deus manifesta a sua bondade pela graça, sem nenhum merecimento. Então, é bem diferente o agir agora de Deus dentro da sua bondade para conosco. Então, nós vamos produzir essa qualidade do fruto do Espírito em nossa vida, a bondade que vem de Deus. O texto hoje está em 1ª Carta de João 3,15.
Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Então olha só, nós nascemos de novo, agora é manifesto em nós o fruto do Espírito, e uma das qualidades do fruto do Espírito é a bondade. Então, se a pessoa tem bondade, ela sempre tem uma boa intenção para com as outras pessoas, ela sempre tem o desejo de ver bem as outras pessoas, então ela não pode odiar a outra pessoa, porque o ódio leva ela a desejar o quê? O mal da outra pessoa. Então está bem claro aqui, ó, um homicida, né? É considerado então um homicida, aquele que odeia a pessoa. Ele está querendo ver a morte da pessoa. Então, como é que essa pessoa pode ir para o céu? Não tem jeito. Quem odeia quer matar. E a intenção vale diante de Deus. Olha lá, Jesus disse no adultério, no Antigo Testamento, se falava de adultério, falava o quê? Do ato sexual de um homem casado com outra mulher, ou de uma mulher casada com outra que não é seu cônjuge, com outro. Então, isso aí é o quê? Adultério. Mas no Novo Testamento, o que Jesus disse? Aquele que olhar, atentar para uma mulher, com desejo no seu coração, olha só. Então ali já foi construído o pecado. Ele atentou, parou, olhou, pensou. Então aí já é o quê? Aí é adultério diante de Deus. Assim também o homicida. Quem odeia, porque ele intenta no seu coração matar outra pessoa. Ele quer o mal da outra pessoa. Então em seu coração ele está pecando. Para Deus ele já está cometendo aquele ato de assassinato aí. Então ele é homicida. Então cuidado com isso. E Jesus diz bem claro, né? Se nós não perdoarmos aquele que nos ofende, também o que? O Pai não nos perdoará pelas nossas ofensas. Então é condicional o perdão de Deus para conosco. Se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoa. Então nós temos que perdoar para que também sejamos perdoados. Porque nós erramos, nós falhamos, nós pecamos também. Verdade prática. A vida é um dom de Deus e ninguém tem o direito de tirá-la a não ser o próprio Deus. Então, olha, a vida é um dom de Deus. Ninguém pode tirar. Por quê? Pertence a Deus. Só Ele pode decidir se vai tirar ou não a vida de alguém. Então, hoje nós temos visto, por exemplo, muitos comentários sobre eutanásia, né? A pessoa própria decidir que quer morrer, ou os parentes decidirem que querem tirar a vida. Né? Uma mulher, por exemplo, dizer: o corpo é meu, faço o que eu quiser do meu corpo, eu não quero filho, eu quero abortar. Olha só, ela não tem direito ao seu corpo. A pessoa pode pensar que tem direito ao seu próprio corpo, à sua própria vida, mas não. Quem tem direito é Deus. Quem deu a vida foi Deus. Só Deus pode tirar esta vida. Por isso que não existe pena de morte. Onde tem um cristão, o cristão nunca pode concordar com pena de morte. Porque a pena de morte nós estamos decidindo tirar a vida de alguém. Só quem pode tirar a vida de alguém é Deus. Então, muito cuidado com as suas opiniões, com as suas conversas aí pela internet, né? Cuidado com isso. Um crente jamais pode ser a favor de tirar a vida de alguém. Então, uma crente que está aí abortando voluntariamente, você que evita filho, você que é a favor de pena de morte, muito cuidado com isso. Porque Deus é o autor da vida. Só Ele pode tirar uma vida. Só Ele pode matar. A leitura bíblica clássica está em Mateus 5, de 20 a 26, que diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca
será réu do sinédrio, e qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo no inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último cêntimo. Então Jesus fala aqui dos escribas e fariseus. Então, essas duas qualidades aqui de pessoas que dirigiam a religião judaica, então eram pessoas consideradas mais santas do que todas as outras pessoas. Eles até diziam que se duas pessoas fossem para o céu, essas duas pessoas, uma seria fariseu, outra seria escriba. Então se consideravam aí, ensinavam que não havia ninguém mais santo que eles. Então olha só, essas pessoas, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles estudavam a Bíblia todo dia, eles iam ao templo todo dia, eram pessoas que ensinavam a palavra de Deus às pessoas. Olha só. E Jesus está dizendo que eles diziam possuir então a justiça própria. Eles se justificavam diante das pessoas e achavam que essa religiosidade deles era justificativa para a sua salvação. E Jesus está dizendo que a nossa justiça tem que ser superior à justiça deles. Olha só. Porque a nossa justiça é espiritual. Nós não fazemos nada para merecer a salvação. Nós somos salvos porque Jesus morreu em nosso lugar, levou os nossos pecados sobre ele. Então a nossa justiça, ou seja, as coisas que nós fazemos para Deus, né, nós fazemos porque amamos a Deus. Amamos as pessoas. Nós não fazemos nada para merecer. Então olha só, eles faziam, ensinavam, ajudavam as pessoas, né, davam esmolas, faziam jejum e tal, oravam, tudo o que? Para merecer alguma coisa de Deus. Nós fazemos isso porque somos salvos e não para sermos salvos depois. Então a nossa justiça tem que ser superior, porque a nossa é justiça espiritual. Então, por exemplo, um espírita, ele dá esmola para as pessoas, uma pessoa bondosa, né? Nós falamos, né? Mas veja bem, essa bondade aí o quê? É uma bondade que visa a salvação. Visa o quê? O aperfeiçoamento. Ele diz, olha, eu vou melhorar a vida anterior que eu tinha lá no animal ou em outra pessoa. Então eu aqui agora sou responsável por essa vida que está em mim, eu vou melhorar essa vida, eu vou dar esmola, né? Eu vou ajudar as pessoas. Olha só. Então ele está o quê? Através de sua própria justiça, ele está tentando aprimorar-se diante de Deus. Ele está querendo o quê? Merecer a salvação. Olha aí. Então essa é a justiça falsa. Tem muito crente que faz isso. Você fala assim, olha, você precisa ser batizado no Espírito Santo. Aí ele fala assim, não, eu estou jejuando, estou orando e vou conseguir ser batizado. Olha só, ele está querendo merecer. Aí não consegue. Essa teologia do merecimento aí ofende a Deus. Deus não faz porque você merece. É pela graça de Deus que Ele concede a nós as coisas. Ah, eu quero um dom do Espírito Santo. O que é que eu vou fazer para conseguir um dom do Espírito Santo? Aí a pessoa começa, não, eu vou jejuar tantos dias, eu vou orar tantos dias, eu vou ler a Bíblia tantos capítulos por dia, para me merecer. Olha só, isso é a teologia do merecimento, isso ofende a Deus. Tudo que Deus nos dá é sem merecimento, é pela sua graça.
nós orarmos, lermos a Bíblia, jejuar, isso é obrigação nossa. Nós não estamos fazendo nada além do que é para fazer, não. Então Jesus cita a lei e diz, olha, lá na lei diz que se você matar alguém, você está condenado. Agora eu estou dizendo para vocês, só de você se encolerizar, xingar o seu irmão, querer que ele morra, odiar o seu irmão, já é pecado. Não precisa nem ir lá e matá-lo, só com a intenção você já pecou. E ele diz, qualquer que sem motivo. Por quê? Muitas vezes a pessoa odeia o outro sem motivo, é uma coisa assim gratuita. Só de olhar para a pessoa ela já começa a ter ódio da outra pessoa, inveja da outra pessoa. É uma coisa tremenda isso. Tem gente que ele nunca falou com aquela pessoa, mas às vezes a pessoa é rica e aí ele odeia a pessoa porque a pessoa é rica. Não sabe nada da pessoa, não conhece, nunca conversou com ela, não sabe dos problemas dela, não sabe da vida dela, mas odeia. Por quê? Sem motivo. Jesus disse, olha, me odiaram sem causa. Jesus só tinha boas intenções, só fazia o bem, e as pessoas odiavam, os religiosos odiavam Jesus, queriam matá-lo. Mas por quê? O que ele fez de mal? Nada. Era o quê? Por inveja. Olha só. Então é terrível isso. Então Jesus está dizendo, olha, se você vai lá dar uma oferta para Deus e você tem isso no coração, ódio por alguém, então vá lá, conserta a sua vida primeiro, conserta essa coisa aí. Converse com a pessoa, tenha contato com ela, veja lá que não é o que você está pensando. Às vezes você acha milhões de defeitos numa pessoa, sem conhecer a pessoa. Se você um dia conhecer a pessoa, talvez todo esse ódio acabe. Então nessa lição aí nós estaremos estudando as seguintes partes e tópicos. Primeira parte, bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Tópico 1, a bondade como fruto do Espírito. Tópico 2, a bondade de Deus. Tópico 3, um homem bondoso e uma mulher bondosa. Parte 2, homicídio, a destruição do próximo. Tópico 1, não matarás. Tópico 2, aborto, a morte de um inocente indefeso. Tópico 3, o primeiro homicídio. Na parte 3 nós temos aí, sejamos bondosos e misericordiosos. Tópico 1, servindo ao outro com amor. Tópico 2, ajudando o ferido. Tópico 3, ajudando os irmãos. A introdução diz o seguinte, você já teve o coração transformado e regenerado pelo Senhor Jesus? Então, não há mais espaço em sua vida para sentimentos e desejos que faziam parte da sua velha natureza. Na lição de hoje, veremos que os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, falso testemunho e blasfêmias procedem do interior do homem, ou seja, da velha natureza adâmica. Mateus 15, 18, 19. Então veja bem, se o seu coração está ocupado com a palavra de Deus, se você está orando, está jejuando, estudando a palavra de Deus, então o seu coração está ocupado com essas coisas. Então não existe espaço, você tirou o espaço que existia para as coisas velhas, para os pecados velhos, para as ações velhas, os desejos velhos. Seu coração está ocupado com coisa boa. Por isso que o crente não pode ficar aí assistindo filmes, filmes violentos, que só ensinam a ter mágoa, ódio das pessoas, a querer matar as pessoas. Pode ver, a maioria dos filmes, lá tem uma pessoa, aí fazem mal para ele e ele vai agora se vingar. Olha só. E a vingança não pertence a nós, pertence a Deus. Nós não temos o direito de nos vingar ou vingar alguém, nada disso. Isso está nas mãos de Deus, não é nosso. E os filmes ensinam exatamente isso. Pode ver que a maioria dos filmes ensina a vingança, ensina a odiar. Então, muito cuidado, você está ocupando o seu tempo, ao invés de encher o seu coração, a sua vida de coisa boa, você está enchendo a sua vida de coisa ruim. O que o jovem está fazendo hoje? Ele fica o dia inteiro naquele joguinho ali, ensinando a matar,
ganha ponto matando as pessoas, atropelando as pessoas com carro, ou então os joguinhos de, aí vão para os labirintos aí matando as pessoas e tal, ensinando a matar, só ensinando violência. Por isso que eles não conseguem permanecer firmes na casa do Senhor. O coração está cheio de ódio, de desejo de matar, de destruir. Então tome cuidado com isso. Olha aí as novelas, né? Está sempre aí presente essa vingança, esse ódio, o adultério. Só coisa ruim. Então as pessoas que ficam ocupadas com as coisas do mundo, aprendem isso lá no mundo. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Então ocupe o seu tempo com as coisas de Deus. Ocupe o seu tempo. Então, vendo o quê? Você pode assistir um filme, tem tantos filmes bons evangélicos. Existem aí tanta coisa, tantos livros, né? Bíblia, tudo. Os livros hoje, pela internet, estão de graça. Aí você entra aí, procura, você vai achar tantos livros gratuitos para você ler. Pode ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Então ocupe o seu tempo, lendo a Bíblia, orando, jejuando, fazendo a obra de Deus, visitando as pessoas. Quantas pessoas estão morrendo por falta de só um abraço? Então, você tem tanta coisa para fazer, ocupe-se com as coisas de Deus. Na parte 1, então, nós temos bondade, o firme compromisso para o benefício dos outros. Tópico 1, então, a bondade como fruto do Espírito. Tópico 2, a bondade de Deus. Tópico 3, um homem bondoso e uma mulher bondosa. Tópico 1, então, a bondade como fruto do Espírito. Podemos afirmar que a bondade e a benignidade são frutos gêmeos. A palavra grega para a bondade é agathosune. Nós estamos lendo aí da maneira do português, né? E esta palavra pode ser aplicada em relação a Deus como um ser perfeito e completo. Marcos 10, 18. E em relação à benevolência de alguém, Mateus 12, 35, Atos 11, 24, 1 de Pedro 2, 18. Como um dos aspectos do fruto do Espírito, podemos dizer que a bondade é uma qualidade nobre gerada por Deus nos corações daqueles que experimentaram um novo nascimento. João 3,3. Quem já experimentou a regeneração em Jesus Cristo é nova criatura e naturalmente inclinado a fazer o bem. 2 Coríntios 5,17. Então, olha, existe muita essa confusão entre a palavra benignidade e a palavra bondade. Então, sempre assim, ó, existe uma intenção boa e existe uma prática do que é bom. Junta as duas coisas. Então, a benignidade vem com essa intenção boa e a bondade vem com a prática dessa coisa boa. Sempre assim. Então, você olha para a pessoa sempre com um desejo de ajudar. Eu fico assim, admirado, assim mesmo, espantado, estupefato com as pessoas hoje. Eu digo assim para as pessoas lá nos nossos grupos, lá no Facebook, mas, irmão, eu estive agora em São Paulo 2 semanas atrás, Jesus curou 253 pessoas, salvou 51 pessoas, libertou 15 pessoas, num fim de semana só. Imagine, 253 pessoas curadas, 51 salvas, 15 libertas. Imagine. Aí eu falo, gente, por que você não me convida? Você está vendo a situação do país? Você sabe a situação da sua igreja? Quantas pessoas estão doentes na sua igreja? Eu acho isso uma falta de bondade, uma falta de amor muito grande. Se existe alguém que Deus usa para abençoar as pessoas, para que as pessoas sejam curadas, por que estão deixando essas pessoas nas filas? A pessoa faz uma consulta, para fazer uma consulta demora 6 meses. Pessoas para se tratarem estão aí passando 1 ano para serem atendidas, sendo que você pode ajudar. Eu não cobro nada de você. Eu quero ajudar. Deus me escolheu. É uma escolha soberana de Deus, e pela graça de Deus, não tem merecimento nenhum. Me escolheu para orar e as pessoas serem curadas. E daí? Pedro, Deus escolheu.
Vinha pessoa de tudo quanto é lado. Pedro estava ali, orava, as pessoas eram curadas. Até onde ele passava, as pessoas eram curadas. E acontece interessante isso, às vezes a pessoa está na fila, nós estamos orando aqui, e a pessoa diz, olha, eu fui curado aqui agora, na fila lá. Não encostei, não orei por ela nem nada. É coisa de Deus. A gente não explica coisa de Deus. Olha lá, Paulo foi na ilha lá, orou pelo dono da ilha, o pai do dono da ilha. Daí a pouco todo mundo da ilha veio lá, Paulo orou, todos foram curados. Jesus orava, todos eram curados. Isso é coisa de Deus. Ninguém explica coisa de Deus. E a Bíblia diz que quem sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Eu fico, às vezes, eu assisto assim, um jornal, aí está lá, pessoa dizendo, olha, eu fui marcar a consulta, só tem daqui a 6 meses. Olha, nós fomos lá no hospital, o hospital está fechado. Quanta gente doente sofrendo. E nós podemos ajudar no seu bairro. Imagine, podemos orar tanto pelos crentes como pelas pessoas que não são crentes, ajudar essas pessoas. É muita falta de amor. A gente fica admirado com isso. Líderes, pastores, onde é que está o amor de vocês por essas pessoas que estão aí sofrendo, estão doentes? Por quê? Já, se você não quer convidar ninguém, não? Então entrem aí no jejum, na oração aí, passem aí 30, 40 dias orando e jejuando e buscando, dizendo, Deus, nós temos que ter aqui alguém com o dom do Espírito Santo de cura, para que as pessoas sejam curadas. Não pode ficar numa situação dessa. Você chega na igreja, a igreja tem 500 pessoas, dentre as 500 tem 350 às vezes doentes, gastando metade do salário deles com doença. Isso é impressionante. Eu estava explicando outro dia, olha só, 250 pessoas curadas no fim de semana, isso equivale a pelo menos, se não gastar nada, gasta R$200 cada um com remédio médico por mês. São R$50 mil jogados fora. Por mês, numa congregação, 250 pessoas curadas, equivale aí a pelo menos R$50 mil jogados fora todo mês. Aí fala, a igreja está em crise, não tem dinheiro. O dinheiro está todo indo para as farmácias, para os médicos. Esse dinheiro que era para dar de oferta, de dízimo, está sendo jogado fora. Então seja pelo menos inteligente e nos convide. Nós estaremos aí com todo prazer. Não estou atrás do seu dinheiro, não. Eu quero é ajudar essas pessoas. Deus me chamou para isso. Estou aqui para dar a minha vida pelos outros. Não estou aqui para me dar bem. Eu estou, vai fazer 11 meses desempregado. Mas Deus tem me sustentado. Ele desperta pessoas no Brasil inteiro. Um manda lá R$10, um manda R$20. Então, no final eu pago minhas contas, dá certinho. Não sobra nada, mas pago certinho as minhas contas. Todo mês. Então não estou preocupado se você vai me dar dinheiro, se não vai, quanto é. Nada disso. Eu quero é ajudar essas pessoas. Nos convide, nós estaremos aí. Então veja bem, essa bondade de Deus, a bondade é de Deus. Então ela se manifesta em nossa vida. Porque o dia que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, o fruto do Espírito veio. O Espírito Santo veio morar em nós e trouxe um fruto. Vamos dizer uma laranja com 9 gomos. Cada um desse gomo é uma qualidade do fruto do Espírito. E na hora que você vai ter um relacionamento com alguém, então essa qualidade vai se manifestar. Qual é a qualidade que vai se manifestar? Então depende da situação e da necessidade. Houve a necessidade, então, de ser aí a bondade agora oferecida a essa pessoa, então ela vai se manifestar. Então quando você olhar para a pessoa, você vai sentir aquela bondade que vem de Deus para você ajudar aquela pessoa. Então, olha só, os dons funcionam assim. Por que a pessoa tem um dom do Espírito Santo? Porque ele tem a intenção vinda de Deus, a intenção de ajudar as outras pessoas. Você vê a necessidade da pessoa e você deseja ajudar. É por isso que, por exemplo, eu estou no ônibus, tem alguém doente, eu pergunto à pessoa, posso orar? Ora, a pessoa é curada.
São raras as vezes que eu viajo assim de avião e alguém não é curado perto de mim. Raras as vezes. Sempre, se eu ver alguém doente perto de mim, eu conversando com a pessoa ali, eu oro, a pessoa é curada no avião. Muitas vezes mesmo. No hotel, geralmente todo hotel que eu fico, alguém lá é curado. Porque eu oro e Jesus cura. Às vezes na rua, estou passando, vejo uma pessoa mancando, algum problema, eu chego, posso orar, oro, a pessoa é curada no meio da rua. Por quê? É uma coisa que vem de Deus, não sou eu que sou bom, não sou melhor do que ninguém. Não. É uma manifestação de Deus. Deus é bom. Ele não quer ver ninguém doente, ninguém sofrendo. Então dá aquele desejo de ajudar. E isso vem de Deus. Então existe o quê? Uma inclinação natural, que na verdade é espiritual, né? Para ajudar, para abençoar as outras pessoas. Então você, por exemplo, é uma pessoa de posses, uma pessoa rica. O que Deus vai fazer? Deus vai colocar em você um desejo de ajudar as pessoas necessitadas. Por isso que as pessoas enviam na minha conta. Às vezes eu nem conheço a pessoa. Às vezes a pessoa ainda fala assim comigo, eu não quero, não desejo, não posso, eu sou empresário, não dou dinheiro para ninguém. Mas eu senti um desejo muito grande de enviar uma ajuda para você. Olha só, a pessoa fala, deixa ele. Quem é que fez então ele ter? Já que ele não gosta de dar dinheiro para ninguém, ele não quer dar dinheiro para ninguém. Como é que ele mandou? É por quê? Porque essa qualidade do fruto do Espírito agiu lá e ele sentiu um desejo de ajudar. Olha só. A maioria das pessoas faz o quê com esse desejo, com essa intenção de Deus em ajudar? A pessoa se tranca. Ela impede uma ação de Deus. E quando Deus quer abençoar alguém, principalmente materialmente, o que ele faz? Ele envia alguém necessitado para pedir ajuda para ele. Quando ele nega, Deus fecha a porta para ele. Ele não entende que Deus mandou alguém exatamente para que ele plantasse para poder colher. Então Deus envia alguém para pedir ajuda para ele, para que ele ajude essa pessoa e Deus abre a porta para ele. Porque a porta estava só esperando ser destrancada. A chave estava na fechadura. Ele precisava só torcer a chave. Deus enviou alguém para a chave girar. E aí o que ele fez? Ao invés de girar para um lado para abrir, ele foi girar para o outro lado para fechar. Não ajudou. Ele não entendeu. Isso são coisas de Deus. Glória a Deus. Então você deve ser inclinado. Desejar, quando vem aquele desejo, você vai, é coisa boa? Então eu vou fazer. Porque é coisa que está vindo de Deus para me fazer. Então a bondade de Deus se manifesta em nós, essa qualidade que está no fruto do Espírito Santo em nós. Então ela vem com esse desejo, essa vontade, de repente, eu vou visitar aquela pessoa que está doente. Olha só, é uma vontade, um desejo que Deus coloca no nosso coração. Eu vou ajudar aquela pessoa que está em necessidade, é um desejo que está no nosso coração. Aí eu vejo de um mendigo, mas me tem um desejo de ir lá dar uma roupa para ele, de dar um prato de comida para ele. Olha só, isso vem de Deus. Aí vem no nosso coração, nosso desejo. Então você tem que fazer o quê? Use isso, faça isso, obedeça essa voz mansa do Espírito Santo. Esse desejo que vem e ele some de repente, porque você não atendeu e vai embora. Então aprenda a dar lugar ao Espírito Santo e deixar ele agir através de você. Usar você como canal de Deus. O tópico 2 é a bondade de Deus. A bondade de Deus é singular. Ele é bom para todos os homens, independentemente da condição destes. Salmo 145, 9. A bondade do Pai pode ser revelada na sua provisão, pois ele faz com que o sol e a chuva se levantem sobre os justos e injustos. Mateus 5,45. Contudo, a maior prova da bondade de Deus está no fato de ele ter enviado seu Filho unigênito para morrer por nós, homens pecadores e maus por natureza, como está em João 3,16 e Romanos 5,8. Em geral, costumamos agir bondosamente somente com aqueles que nos tratam com benevolência, mas o Criador é bom para com todos. E como filhos seus, precisamos seguir o seu exemplo.
Então olha só, Deus manda chuva para o crente e para o descrente. Deus manda sol para o crente e para o descrente. Deus abençoa aí a todos, indistintamente. Então ele demonstra que ele é bom para com todos. Ele mandou Jesus morrer por todos. Tem aí uma doutrina, né, das igrejas ditas tradicionais, ditas aí reformadoras, que eles dizem, não, Deus já escolheu quem vai ser salvo e quem não vai ser. Isso não existe no Evangelho. Deus enviou seu Filho Jesus para morrer por todos. Todos mesmo, todos. Todos os seres humanos. Veja só, ele deu a vida por todos. Sendo bons ou sendo maus, sendo assassinos ou prostitutas, não interessa o que a pessoa é, o que ele fez. Jesus morreu por ele na cruz do Calvário, levou seus pecados sobre ele. Morreu, ressuscitou. A pessoa só precisa se arrepender dos seus pecados e aceitar Jesus como Senhor e Salvador e será salvo. Pronto, acabou. Ele não precisa fazer nada para ser salvo, só crer. Olha só, tudo que era preciso fazer para ser salvo, Deus já fez. Ele foi tão bondoso que ele deu o que ele tinha de melhor. Ele deu seu Filho Jesus, o único Filho, para morrer por nós na cruz do Calvário. Então Deus provou que ele é bondoso, que ele quer salvar todos. Olha, está em 1 Timóteo capítulo 2, aí, Deus quer que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual a verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Olha só, todos, está escrito bem claro, todos os homens sejam salvos. Então às vezes a pessoa fica admirando, mas você ora para a pessoa descrente, assim, tá? Claro, qualquer pessoa que eu encontro na frente está doente, Deus quer abençoar, Deus quer curar aquela pessoa, não interessa quem é ela. Mas ele é um ladrão, é um assassino, ele é um não sei o quê, não interessa. Deus ama a todos, quer salvar todos. Deus aborrece, é o pecado que ele cometeu, não ele. Deus quer salvar essa pessoa. Não importa quem é ele, o que ele fez. E Deus quer curar. Deus não quer ver ninguém doente, ninguém sofrendo. Não. Quer curar as pessoas. No tópico 3 nós temos aí um homem bondoso e uma mulher bondosa. Na Bíblia encontramos vívidos exemplos de homens bondosos e Jó é um desses homens. Ele não era somente justo e paciente, mas também bondoso para com os outros. Veja aí Jó 29, 15 a 17, 31, 32. E para com seus filhos, oferecendo a Deus holocaustos por eles. Jó 1,5. Dorcas era uma discípula que usava do ofício de costureira para abençoar os pobres. Atos 9, 36 e 39. O texto bíblico afirma que ela estava cheia de boas obras e esmolas. Atos 9, 36. Suas ações em favor dos necessitados demonstravam a sua bondade e seu amor e devoção a Deus. Quem ama o Senhor ama também o próximo. Mas esse amor precisa ser manifesto em ações. Não basta dizer que amamos, é preciso mostrar esse amor por meio de ações. O que você tem feito para demonstrar sua bondade pelo próximo? Então olha só, nós temos vários exemplos, né, de pessoas bondosas. E nós vemos aí pessoas que tinham o quê? Uma boa intenção, certo? Uma boa intenção de ajudar as outras pessoas. Veja bem, esta boa intenção natural da pessoa não vai salvá-la. Veja bem, não é porque a pessoa é religiosa, porque a pessoa é bondosa que vai ser salva. A pessoa é salva pelo sacrifício de Jesus na cruz. Toma cuidado com isso, não é por merecimento. Agora, a pessoa que tem sempre a boa intenção de ajudar os outros, ela está prestando um serviço a Deus. Olha aí o centurião romano. Era uma pessoa boa, fazia o bem para as pessoas, principalmente para os judeus, né? Então, olha só, essa pessoa, ela está mais próxima de receber uma orientação para ser salva. Olha lá, a Lídia, na beira do rio, Deus abriu o seu coração para que ela ouvisse o que Paulo estava pregando, ensinando. Era uma pessoa boa, que tinha uma boa intenção. Ela desejava conhecer a salvação. Olha só, Jó tinha boa intenção, ele queria agradar a Deus. Ele queria ajudar as pessoas.
Ele abençoava os pobres, os necessitados, orava pelos seus filhos. Então era uma pessoa boa. Não quer dizer que essa bondade salvasse essa pessoa. Quer dizer que essa bondade, esses atos de bondade, fizeram com que Deus abrisse a porta da salvação para essa pessoa. Olha só que coisa interessante. A Dorcas já tinha morrido. Mandaram chamar o Pedro. E o Pedro foi lá. Foi o quê? Orar por ela. Para que ela ressuscitasse. E Jesus ressuscitou. Olha só. Por quê? Era uma pessoa boa. Ela ia ter o quê? Agora uma oportunidade de ser salva. Olha lá, o Lázaro conhecia Jesus, amigo de Jesus, era uma pessoa boa. Ressuscitou. Olha, o centurião não era salvo, mas foi dito para ele: manda lá em Jope, na casa do Simão Curtidor, lá tem o Simão Pedro, manda ele vir aqui, ele vai dizer para você palavras para que você seja salvo. Olha só. Então Deus viu que a pessoa é uma pessoa boa, ela tem a boa intenção, e sempre essa boa intenção tem a ver com Deus. A pessoa não conhece Deus ainda, mas ela quer conhecer, ela quer ajudar as pessoas. Então, Deus vai providenciar o meio para que ela ouça o Evangelho e seja salva. Não quer dizer que ela vai aceitar Jesus. Algumas aceitam, outras não. Algumas querem se justificar por essas boas obras e acabam perdendo a salvação. Então, o importante é que nós tenhamos essa boa intenção de ajudar as pessoas, mas que não somente tenha o desejo, mas que a gente ajude. Porque não adianta nada ter só intenção. Tem tanta gente que tem boa intenção, né? Mas não faz nada. Chega alguém para ele, pede uma esmola, uma ajuda. O que ele faz? Não, procura fulano. Vai falar com o pastor. Vai falar não sei com quem. Não, Deus está dando a oportunidade a você de você fazer uma coisa boa. Você não pode ajudar com muito? Ajude com um pouquinho. Então, a boa intenção. Mas a boa intenção tem que ser acompanhada de atos práticos. A vida cristã é uma vida prática. Nós temos hoje tanto professor ensinando a palavra de Deus, mas não praticam essa palavra. Muito triste isso. Então é preciso praticar. É preciso ajudar. É preciso fazer na prática. Então aquilo que está sendo ensinado, você precisa praticar. Aí será um ensino realmente de Deus, né? Você está representando Jesus. Porque Jesus ensinava o que ele fazia, e fazia o que ele ensinava. Então essa palavra bondade aí, nós usamos mais essa palavra aí, ó, que você vê que lê assim, Christotes, que tem a ver com a bondade. E é uma derivação encontrada na palavra agathos, bondade. Tem a ver com a excelência moral e espiritual, que é conhecido por sua doçura e bondade ativa. Olha aí, bondade refere-se à apresentação de propostas, preocupação com os outros. Não tem nada a ver com fraqueza ou falta de convicção, mas é o desejo genuíno de um crente de tratar os outros com cuidado, assim como o Senhor o trata. Vamos ver então a parte 2, homicídio, a destruição do próximo. Tópico 1, não matarás. Tópico 2, aborto, a morte de um inocente indefeso. Tópico 3, o primeiro homicídio. Tópico 1, então, não matarás. Em Êxodo 20, 13, temos uma ordem de Deus em favor da preservação da vida. A ordenação divina é bem clara, de forma que até uma criança pode compreender. Não matarás. Êxodo 23, Deuteronômio 5, 17. Encontramos em todo o Pentateuco várias advertências a respeito da violência contra a vida. Deus é bom. Por isso, ele estabeleceu leis para os homicídios dolosos. Ou seja, quando uma pessoa mata a outra intencionalmente. Deuteronômio 27, 24, 25. E culposos, quando não há intenção de matar. Deuteronômio 19, 4 a 6. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo de bondade e amor, reforçou a legislação divina ao ensinar que podemos atentar contra a vida do nosso próximo, até mesmo por palavras. Mateus 5, 21 e 22.
O apóstolo João também deixa claro que quem aborrece o seu irmão é homicida. 1 de João 3,15. Que venhamos amar o próximo, cuidar dele e preservar a sua vida, pois esta é a vontade de Deus para nós. Então nós vemos que no Antigo Testamento Deus providenciou leis, né, para regulamentar exatamente a vida. Então, o mandamento diz claramente, não matarás. Se matar, olha só. Então existia a lei para quem matou, que teve a intenção de matar, e existia a lei para quem não teve a intenção de matar e matou. Aquelas cidades de refúgio, né, foram construídas exatamente para isso. Para aquele que matou sem a intenção de matar. Imagine, alguém está lá no meio do mato, caçando, né? Aí atirou lá uma flecha, uma faca, e ele pensou estar matando um animal, de repente era uma pessoa, né? Ele não sabia que existia uma pessoa ali, sem querer, né? Alguém está lá batendo um machado, né, numa coisa, uma árvore, uma coisa, um machado escapole ali do cabo, bate na cabeça de alguém, mata, ele não teve a intenção de matar, veja só. Então alguém está dirigindo, mas ele não bebeu, de repente dá um defeito lá no freio do carro, alguma coisa, e ele atropela alguém, ele não teve a intenção de matar ninguém. Por isso que quando a pessoa bebe, dirige, aí não, aí que ele está matando, por quê? Ele saiu sabendo que ele estava propício a matar, porque ele sabe que a bebida vai alterar os seus sentidos. Então ele sabe que ele está com uma arma na mão, aquele carro passa a ser uma arma. Por isso que não pode beber para dirigir, não pode beber antes e depois dirigir. Olha só. Por quê? Porque você está arriscando, você está tomando uma responsabilidade. Eu estou numa condição de ficar aí meio grogue, fazer coisas que eu não queria fazer. Então você está assumindo a posição de que pode matar alguém voluntariamente. Então você está aí condenado por isso. Agora, aquele que, por exemplo, está dirigindo normal, não está bêbado, não está de efeito de droga nem nada, com a saúde boa, está dirigindo. Aí um freio estoura lá, um pneu estoura e tal. Acontece uma coisa e atropela alguém. Aí não teve a intenção. Por isso que a lei também é diferente para aquele que mata, ele assumindo a intenção, e aquele que matou sem ter a intenção. Nós já estudamos sobre aí essas cidades de refúgio, você pode ver aí, está o endereço se você quiser saber mais detalhadamente sobre isso. É interessante você estudar sobre isso. Então é importante saber que Jesus, ele disse que até por palavras, né, a gente pode querer aí matar uma outra pessoa. Você profere palavras de ódio, né, palavras de maldição sobre alguém. Isso é considerado um homicídio. Isso é considerado um pecado gravíssimo. Existe tanta gente aí amaldiçoando as outras pessoas, né? A pessoa diz, tomara que morra. Aquela pessoa vai viajar, tomara que morra. Aquela pessoa ali vai não sei para onde, está fazendo não sei o que. Tomara que dê mal, tomara que se dê mal, tomara que quebre. Olha só, a pessoa está amaldiçoando os outros. Tem mãe que amaldiçoa o filho. Esse menino nunca vai ser nada na vida. Olha só, é a maldição. E a Bíblia diz o quê? Que nossas palavras, olha aí, tem poder, a boca, né? Está aí o poder de vida ou de morte nessas palavras que nós falamos. Porque se você amaldiçoa, você está dizendo palavras de morte. Então nós não podemos fazer isso, nós temos que sempre abençoar as pessoas. Nós temos que sempre querer o bem das pessoas. Nós temos que amar as pessoas. Nunca odiar. Então quem odeia, ele é considerado um homicida. Não entra no céu nessa condição. Então você precisa se arrepender disso. Precisa consertar isso. Aí tem a situação que você pode chegar à pessoa, né, consertar isso. Se você xingou, se você amaldiçoou aquela pessoa, você vai lá e conserte. Agora, às vezes você falou mal da pessoa, ela nem sabe. Então conserte-se você com Deus mesmo. Não precisa ir lá na pessoa. Senão a pessoa vai até saber que você odiava ela. Vai piorar a situação, né? Então se você odiava, mas a pessoa não sabe disso,
é entre você e Deus. Se arrependa, abençoe, ora para aquela pessoa, abençoe aquela pessoa. Então o mandamento é não matarás. Então nunca nós podemos tirar a vida, nunca aí apoiarmos tirar a vida de alguém. Porque Deus é o autor da vida, só Ele pode tirar, ninguém mais. Tópico 2, então, aborto, a morte de um inocente indefeso. Quando falamos em homicídio, estamos também nos referindo ao aborto. Este ato perverso está inserido no 6º mandamento, pois é um atentado contra a vida de um indefeso, além de ser um ato contra Deus, que é doador da vida. Isaías 45:12, Mateus 10:28. O aborto, segundo o Código Penal brasileiro, é também um crime. Embora faça parte do Código Penal, alguns erroneamente acreditam que o aborto deve ser uma escolha da mulher. Mas o Criador não permite que nós, seres criados, venhamos a decidir quem deve ou não viver. Deus nos criou, nos conhece e nos ama desde quando nosso corpo ainda estava sendo formado no ventre de nossa mãe. Salmos 139:16. Então é importante saber isso. Nós temos tanto crente vivendo em pecado, não sabe por que está doente, não sabe por que a vida não vai para frente, porque está vivendo em pecado. O aborto é pecado, você está matando uma pessoa. Cuidado com isso, se arrependa se você fez isso. Pede perdão a Deus, muda isso. Ainda tem gente que faz e depois ainda ensina os outros a fazer. Então cuidado com isso. Olha só, Deus chega para a mulher de Manoá, mãe de Sansão. Ela não tinha filhos. E olha só, ele vai chegar, um anjo vai dizer que a partir daquele momento ela não pode mais beber bebida alcoólica. Mas ela não estava grávida ainda. Veja só como é que funciona a coisa. Ela não estava grávida ainda e Deus proíbe que ela beba alguma bebida alcoólica para não prejudicar o filho que vai nascer. Mas como ela não estava grávida ainda? Mas olha, para Deus já estava. Veja só como é que funciona. Que às vezes você pensa assim, não, eu tomei aqui a pílula antes. Não, eu tomei o abortivo aqui logo depois do ato sexual. Veja bem, Deus disse para Jeremias, eu te conheci antes que você se formasse no ventre da sua mãe. Antes, não é depois não. Não é depois do ato sexual, depois que está gerado, não. Antes. Veja só, tome cuidado com isso. Porque tem muito crente se casando hoje e dizendo, não quero filho. Então não casa. Porque o principal motivo do casamento é exatamente a procriação. É uma ordem de Deus a procriação. Não é você que escolhe, é Deus. Quantos filhos eu vou ter? Quantos Deus quiser. A maioria tem 3 filhos no máximo. Temos que ter um filho só. Quem escolhe? Deus. Você não pode se meter nisso. A vida pertence a Deus. Cuidado com isso. O que tem de crente vivendo mal, o que tem de crente vivendo uma vida cheia de maldições, de doenças, tudo quanto é coisa que não presta. Por quê? Porque vive em pecado. Cuidado com isso. Mulher, você não é dona do seu corpo. Você pensa que é, mas não é. O autor da vida é Deus. Só Ele pode dar a vida, só Ele pode tirar a vida. Ainda dentro desse tema, imagine aquele homem que foi suscitar descendência ao seu irmão. Olha lá, na hora do ato sexual, ele tirava o membro e ejaculava fora da mulher. Sabe o que Deus fez com ele? Matou. Olha só, ele estava evitando o filho. Deus matou. Então Deus não tolera isso. Deus não gosta disso de jeito nenhum. Pare com isso imediatamente. Deixa Deus escolher quantos filhos você vai ter. E Ele vai abençoar, vai cuidar. Não se preocupe. Deus está no controle de tudo. Tópico 3, o primeiro homicídio. Logo no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, encontramos o triste relato do primeiro homicídio depois da queda. Veja aí Gênesis 4, de 8 a 11. Caim matou seu irmão porque deixou seu coração ser dominado pela inveja e o ciúme.
texto bíblico diz que o próprio Deus amaldiçoou Caim numa forma de punição pelo seu ato. Gênesis 4,15. Homem algum pode zombar de Deus, porque todo pecado tem a sua recompensa. Gálatas 6,7. Como é que aconteceu então esse primeiro homicídio? Por que Caim matou Abel? Então nós sabemos que ele teve inveja, teve ciúme, né? Por que isso? Porque Abel ofereceu o sacrifício que agrada a Deus. Olha só, Abel estava adorando a Deus. Como é que você adora a Deus? A adoração implica em dar a sua própria vida. Abel estava dando a sua vida para Deus. Veja só, como ele não podia pegar uma faca, se matar e depois se oferecer a Deus, o que ele faz? Ele coloca um animal no lugar dele. E ao invés de derramar o seu próprio sangue, ele derrama o sangue daquele animal. Então ele está oferecendo a sua própria vida a Deus. Esse é o sacrifício verdadeiro que agrada a Deus. Essa é a adoração perfeita, dar a sua vida para Deus. Isso é que Deus quer. Abel estava fazendo isso. E a Bíblia diz que o sangue de Abel fala até hoje. Por quê? Porque aquele sacrifício prefigurava Jesus Cristo. Olha ali, Abel fez o quê? Substituiu ele por um animal. Derramou o sangue do animal em lugar dele. Olha lá, Abraão pegou seu filho e ofereceu a Deus. Olha só. Mas ele matou o filho? Não. Deus colocou um animal no lugar do seu filho. O que isso aí está prefigurando? O sacrifício de Jesus. Deus oferece agora o seu filho. Mas não existe substituto para o seu filho. Não adianta colocar um animal. Esse sacrifício era imperfeito. Tanto o sacerdote que oferecia o sacrifício era imperfeito, quanto o sacrifício era imperfeito. Era um animal. Deus coloca agora o seu próprio filho. Esse sacrifício é perfeito, é um sacrifício único. Não existe mais, não precisa fazer mais. É um só. Por quê? É o próprio Filho de Deus que está sendo oferecido. Ele oferece o seu próprio sangue. Olha só. Então esse sacrifício é o perfeito. E tanto o sacrifício do animal que morreu no lugar de Abel, como o animal que morreu no lugar de Isaac, prefiguravam o sacrifício de Jesus. Então, Abel prestou uma verdadeira adoração a Deus e o seu irmão Caim ficou com inveja, com ciúme. Por quê? Porque Deus se agradou do sacrifício que Abel ofereceu. Caim não ofereceu a sua vida, ele ofereceu um sacrifício a Deus, só isso. Caim odiou seu irmão e aquele ódio no seu coração foi crescendo a ponto de ele então matar o seu irmão. Mas já estava dentro dele o ódio. Então ele colocou para fora, apenas que fez com que esse ódio aparecesse lá de fora, ele matou o seu irmão. Muitas pessoas guardam o ódio lá dentro, não coloca para fora, não mata, mas está lá dentro o ódio. Então cuidado com isso. Na parte 3 nós temos aí, sejamos bondosos e misericordiosos. Tópico 1, servindo ao outro com amor. Tópico 2, ajudando o ferido. Tópico 3, ajudando os irmãos. Tópico 1 então, servindo ao outro com amor. Jesus deve ser o nosso exemplo de serviço e amor. Ele declarou que não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar sua vida por nós, como está em Mateus 20, 28. Vivemos em um mundo egoísta, onde as pessoas só querem ser servidas. Por isso precisamos, como sal e luz desse mundo, mostrar-lhes o nosso serviço e compaixão. Paulo exortou os crentes da Galácia para que levassem as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Para realizarmos tal ato, precisamos amar, pois levar a carga do outro significa ajudar o irmão que está enfermo, enfrentando tribulação ou enfrentando necessidade financeira. Você tem ajudado seus irmãos a carregar suas cargas, ou você tem ainda acrescentado mais peso a elas? Olha só, Jesus disse: eu não vim aqui ao mundo para ser servido, eu vim para servir. Eu não vim para reinar, eu vim para dar a minha vida. Olha só. Esse é o sentido da vida cristã. Nós estamos aqui para dar, não para receber. Jesus disse o quê? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Parece que as pessoas não compreendem isso. Só querem receber.
As pessoas hoje estão do jeito que só olham para os outros já pensando o que eu vou ganhar daquela pessoa, o que eu vou tirar daquela pessoa, o que eu vou obter daquela pessoa. Olha só. É uma coisa terrível isso. Parece que até os líderes da igreja olham para a pessoa, parece que enxerga a pessoa, enxerga a nota de 100. É coisa terrível. O evangelho está sendo pregado hoje mais aos ricos do que aos pobres. A intenção é o retorno. O que eu vou ter de retorno financeiro? Eu vou aplicar o dinheiro ali, evangelizar o quê? Gente rico, porque pobre não tem retorno. Por que eu vou mandar missionário para pregar lá na África, no meio de gente que está passando fome? Qual o retorno que eu vou ter? Não tem retorno financeiro, então não se aplica. Olha só como é que está a situação. Então é preciso mudar isso. Nós estamos aqui para dar a vida pelos outros, ajudar as pessoas necessitadas. É para isso. Não é para nós, não é para reter, não é para enricar. Cuidado. O evangelho está sendo torcido. Nós temos aí no Novo Testamento, todos os seguidores de Jesus, eles davam a sua vida pelos outros. Apanharam, sofreram, foram perseguidos, morreram, pobres, servindo a Deus. Deram as suas vidas. Mas lá em cima, eles guardaram um grande tesouro. Então, muito cuidado. Ajude, ajude, ajude. Deus está chamando você para ajudar, para dar a sua vida pelos outros. Faça isso. Aprenda o que é o legítimo evangelho. Talvez aí bem do lado da sua casa tenha alguém que está desempregado, ou alguém que está doente, precisando da sua ajuda, precisando da sua visita, de uma oração. Às vezes um pão que você levar para essa pessoa pode mudar o futuro dessa pessoa. Uma mulher, já pensou, você vai na casa da sua vizinha, ela está doente, você vai lá e fala, deixa que eu vou lavar sua roupa, deixa que eu vou fazer sua comida. Imagine, quando você convidar essa pessoa para ir para a igreja, ela vai. Quando você falar de Jesus, ela vai ouvir você. Quantas pessoas poderiam estar sendo salvas assim, com um gesto de amor, de carinho, com um gesto de bondade? Quantas pessoas? Tópico 2, ajudando o ferido. Vivemos dias difíceis, nos quais o egoísmo tem imperado em nossa sociedade. 2 Timóteo 3:1. Precisamos demonstrar ao mundo o amor de Deus mediante as nossas ações, enquanto ainda temos tempo, pois sabemos que em breve Jesus virá. Que não venhamos a agir como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, mas que sejamos como aquele que acolhe e ajuda o ferido. Lucas 10, 25-37. Então veja bem, esse amor, essa bondade deve ser demonstrada com atos. Então você vai praticar isso. Você vai ter o desejo que vem de Deus, vem do Espírito Santo, uma qualidade. E aí você vai transferir isso, vai fazer alguma coisa para ajudar. Na parábola então, dos bons samaritanos, você veja lá o sacerdote, o levita, o que fizeram? Não ajudaram. Olharam, viram a necessidade, mas não atenderam a necessidade. Por quê? Não tinha o amor de Deus em seus corações, eles não deram a oportunidade da bondade de Deus ser demonstrada. Então, veio um homem de Samaria, olha só, um samaritano, de quem não se esperava nada, mas ele olhou aquela vida ali e sentiu o desejo de ajudar e foi e ajudou. Ele arriscou a sua própria vida para ajudar, porque os assaltantes poderiam estar ali perto, mas ele amou, ele desejou, ele era bondoso. Então a qualidade de Deus brotou no seu coração e ele ajudou aquela pessoa. Tópico 3, ajudando os irmãos. Paulo ensinou aos Gálatas a fazer o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10.
Quantos irmãos em nossas igrejas estão carecendo de uma ajuda financeira, de uma oração ou de uma palavra de consolo? Mas às vezes nos tornamos indiferentes à dor do outro e nos esquecemos de ajudar aqueles que estão perto de nós. Não espere que seu irmão peça a sua ajuda se você sabe que ele está enfrentando alguma dificuldade e pode ajudá-lo. Ajude-o. Também não espere receber recompensa. Faça por amor e vontade. A recompensa virá do Senhor quando então recebemos os nossos galardões. Mateus 10, 41, 42. Então, olha, dentro da igreja, gente, não custa nada fazer uma coisa. Olha, peça aos irmãos, irmão, traga um sabonete. Irmão, traga um creme dental. Irmão, traga um pacotinho de lã de aço. Irmão, traga aí um detergente. Irmão, traga aí, assim, você pega uma mãozinha de arroz, coloca no saquinho, traz. Uma mãozinha de feijão, coloca e traga. Não custa nada fazer isso. Cada irmão pode ajudar com bem pouquinho. Aí vai juntar toda uma igreja. Imagine 300 pessoas numa igreja. Se cada um levar uma coisinha só, vai fazer cestas que vão ajudar pessoas que estão desempregadas, que estão passando necessidade. Não custa nada, é tão pouquinho para cada um. Faça isso, ajude. Ah, você não confia lá que vão entregar, que vão ajudar? Então você pega e pergunte lá na secretaria da igreja se eles sabem de alguém que está passando uma grande dificuldade, está desempregado e tal. A pessoa vai te informar. Então você vai na casa da pessoa e leve alguma coisa, ajude essa pessoa. Faça isso. Não precisa nem ninguém ficar sabendo. Você vai lá, faça isso, ajude essa pessoa. Às vezes o seu vizinho, sua vizinha estão aí passando necessidade. Muitas vezes estão passando fome. Ajude essas pessoas. Abençoe a vida das pessoas. Você é empresário. Procure saber seus funcionários, quem é que está passando a grande necessidade, quem teve um problema, quem sabe morreu alguém naquela casa, quem sabe com muita chuva a casa caiu lá uma parede, uma coisa. Às vezes a pessoa não tem nenhuma geladeira em casa, não tem nenhum fogão. Ajude essa pessoa. Para você vai custar tão pouquinho. Ajude essa pessoa que está necessitada. Eu vou até dar uma ideia para você que é empresário. Na empresa onde eu trabalhava, lá nós tínhamos um conselho de funcionários. Era o seguinte, cada funcionário desconta dele do seu salário R$10, por exemplo. R$10, R$20. Quem pode contribuir com 50 todo mês, quem pode contribuir com 100, quem pode contribuir só com 10. Então todos os funcionários contribuem. Aí se cria um conselho, se registra tudo direitinho. E aí, aquele dinheiro vai ser usado para ajudar as pessoas necessitadas. Pessoa, eu estou precisando de um fogão. Vai lá, compra o fogão, pega o dinheiro do conselho, vai e compra o fogão à vista e ele vai pagando na empresa sem pagar nem um centavo de juros. Ele vai pagando aquele fogão devagarinho, até ele terminar de pagar. Eu só posso pagar aqui R$10 por mês. Não tem problema, vai pagar R$10 por mês. Então faça isso. Você vai ajudar seus funcionários a crescerem. Essa empresa, por exemplo, sempre quando a pessoa precisava então comprar um fogão, uma geladeira, precisava construir uma parede que caiu, o telhado que está acabado e tal, pegava o dinheiro, consertava, ajudava as pessoas. Hoje, todos já têm a sua casinha, todos têm já uma moto, um carro, uma bicicleta, tudo com a ajuda desse conselho. Então você pode fazer isso, você pode melhorar a condição de vida das pessoas. Seus funcionários na sua empresa podem melhorar muito e podem começar a trabalhar por amor. Esse trabalho vai render muito mais quando os funcionários estão trabalhando numa empresa, a empresa enxerga as suas necessidades e ajuda essas pessoas. Esse conselho começou assim, metade do dinheiro era dos funcionários, metade era do patrão. E aí com o tempo, como já foi aumentando muito o dinheiro, o patrão tirou a parte dele, ficou só dos funcionários e funciona hoje maravilhosamente bem. Sempre os funcionários estão contribuindo todo mês e sendo ajudados. Todos prosperaram. Então lembre-se de uma coisa, às vezes
uma pessoa morre por causa de um abraço. Está precisando apenas de um abraço. Muitas pessoas hoje estão morrendo porque não tem ninguém para dizer para ela: Jesus te ama, eu te amo, eu posso te ajudar, posso fazer alguma coisa. As igrejas estão cheias de gente falando mal do pastor, mas não tem ninguém para chegar lá e dizer: o que eu posso fazer para te ajudar? Ninguém quer ajudar. Ajude, olhe as necessidades das pessoas, procure suprir essas necessidades, procure ajudar essas pessoas. Conclusão: que possamos demonstrar ao mundo e aos nossos irmãos a bondade de Deus que um dia foi derramada em nossos corações, que jamais venhamos aceitar qualquer forma de homicídio, pois somos novas criaturas e sabemos que Deus abomina tal prática. Então, deixemos que o Espírito Santo coloque em nós esse desejo de ajudar, e quando vier isso, coloquemos em prática imediatamente, ajudemos. Não fiquemos apenas no pensamento, na intenção, mas nós temos que praticar. Então vem de Deus essa bondade para que a gente entre em ação com essa bondade e faça alguma coisa para ajudar os outros. Não podemos desejar o mal das pessoas, mas sempre desejar o bem das pessoas. Vamos orar agora. Se você deseja aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Basta que você se arrependa agora dos seus pecados, peça perdão a Deus e que você reconheça que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, levou seus pecados, nossos pecados sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz, que ele ressuscitou, está vivo. Fazendo isso, você será salvo agora. Vamos orar agora juntos, em nome de Jesus. Se você está doente, está enfermo, também receba a tua bênção, a tua cura, em nome de Jesus. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa essas vidas, Senhor, que se chegam a Ti, convencidas pelo Espírito Santo, convencidas do pecado, da justiça, do juízo. La secunterei forçare me estem, a grande força me estem. A graça de Deus é revelada assim, gratuitamente, sem nenhum esforço humano. Receba a tua salvação, receba o seu perdão agora, que o seu nome está sendo escrito no livro da vida agora. Receba o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Você que está doente, está enfermo, em nome de Jesus, eu decreto agora cura na sua vida, em nome de Jesus. Solta essas vidas, todo mal, toda doença, toda enfermidade, solta em nome de Jesus. Eu declaro curado em nome de Jesus. Receba a tua cura, receba o teu milagre agora, em nome de Jesus. Pai querido, em nome de Jesus, olha para essas vidas, Senhor, abençoa poderosamente. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Lembrando a você que está nos ouvindo, se você deseja que nós estejamos aí, então está aí nosso telefone, está aí nosso WhatsApp, que é o mesmo telefone, endereço eletrônico, e-mail. Entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja. Não se preocupe, eu não cobro, não estou atrás do seu dinheiro, quero ajudar as pessoas. Então nos convide, nós damos palestras de escola bíblica dominical, de missões, de evangelismo, a escola bíblica de obreiros, família, para idosos, para jovens, para casais. Damos palestras também sobre dons espirituais, o avivamento. Então nos convide, nós estaremos aí na sua igreja e orando para que as pessoas sejam curadas. Em nome de Jesus.